Sim. Muito bem. Gente, vamos para um outro assunto aqui, porque teve uma entrevista no final de semana da Glória Pérez, a autora, afirmou inclusive que a censura moral na teledramaturgia brasileira atual é muito pior do que na época da ditadura militar, atribuindo o fenômeno ao politicamente correto e à cultura woke. Em resumo da ópera, ela culpou o Reis. Segundo a autora, esse cenário engessa a criatividade, elimina conflitos e tem levado à crise das novelas brasileiras. Ela citou que tramas como O Clone e Caminho das Índias não seriam aprovadas hoje e revelou que a sua próxima obra, A Rosa dos Ventos, foi barrada pela Globo por abordar o aborto, motivo pelo qual decidiu encerrar o contrato com a emissora. Rick, vou passar a bola para você me dar um pouco da tua avaliação aí sobre essa entrevista da Glória que está repercutindo ainda muito. Não acho que a Glória está errada. As novelas estão chatas, previsíveis, e quando fogem disso, vai para o achincalhamento. A nova versão de Vale Tudo, falando de morango do amor, inventando um apagão no Rio de Janeiro. Aquilo ali é uma ofensa a Vale Tudo que fez sucesso no século passado. A Glória não está errada. A patrulha da agenda estava muito em cima dela. A Globo não queria se meter em temas polêmicos no ano da próxima eleição. E é uma pena, porque cada vez mais vamos ter obras genéricas, sem sentido, e as grandes histórias que tanto faziam sucesso, que tanto consagraram a Globo como a grande produtora de conteúdo brasileiro, vão ser escanteadas. Eu acho que é uma piada ela falar que a cultura woke está acabando com as produções audiovisuais. Foi o contrário. O que a gente viu esse ano foi uma tendência muito conservadora na Globo. Muitos Esse ano, cortes, né? Exato. Mas ela tá falando do passado mas ela também, acabou de 4, falar que 5 perdeu anos. uma novela que ela tinha pretensão de fazer por conta disso. Mas é mentira. Gente, falar de aborto agora é cultura woke? Não, acho que os assuntos têm que ser debatidos. É importante que se debata. E a Globo cortou muita coisa. A Globo cortou beijo homossexual nesse último ano. Cortou várias outras coisas. Então, assim, não é uma tendência da Globo. Pelo contrário, a tendência é mais conservadora. Eles querem ficar mais quietinhos, mais na deles, para evitar essas críticas. Eu acho que não é nem pro lado nem pro outro. A Globo com uma tendência conservadora, vocês acham isso? Falar, viu, meu? Eu sou de uma... Desculpa, gente, mas eu sou de uma época em que a qualidade das histórias, das novelas, era um negócio sensacional. Era praticamente... muitas novelas do passado, ali dos anos 70... tinha uma qualidade de roteiro que era quase teatral, era quase como você levar uma longuíssima peça de teatro para as TVs, dividindo em capítulos. Então, a Glória, ela está errada no seguinte, que esse não é o problema das novelas atuais. O problema das novelas atuais são roteiros patéticos, interpretados por gente que não sabe interpretar, sabe? Tem a capacidade de interpretação de um orangotango. E esse é o grande problema. Agora, a censura na Globo sempre teve, inclusive a autocensura e a censura que vinha, por exemplo, do Departamento de Censura Federal. Comparar com aquela época eu acho um absurdo, né? É absurdo total. Chegou um Mas, superchat, e outra coisa, essa novela chegou. nova dela chama Rosa dos Ventos, é uma adaptação daquela novela antiga? Acho que seria. Outra coisa Qual o também. problema? Falta uma Isso criatividade demonstra, isso só meu. demonstra algo que aconteceu, por exemplo, em Hollywood, que há uma crise de roteiristas. De criatividade. né? De criatividade. De uma forma geral, Total, isso é fato. total. Fala, Até porque no stream as séries vão super bem. Bom, só tirar a dúvida aqui, porque tem muita gente chegando nova, só fazer esse adendo, porque eu não quero Boa. ser uma coisa ou outra, né? Boa. Gente, ó, o Fefe sou eu que falo. Fala, Clóvis. O bicho feio que não aparece, sou eu, é o Fefe. O outro é o Reis, tá? Por favor, não me xinguem, tá bom? Só fazer essa separação. Tá se sentindo doído Eu tô, com os meus gente. Não, porque xingamentos? assim, eu quero ser Pega xingado. os xingamentos pra eu quero você ser- também. Não, eu quero ser xingado, eu mesmo. né? Então vamos deixar essa separação. uma outra coisa É que a que eu audiência acho- tá aumentando, a galera tem Não, gente e que eu não acho que uma entendeu. outra coisa interessante Tem que ter o nosso nome na tela, sabe? Uma coisa que eu acho importante falar é falar dos membros, que podem ser É membros. verdade. É mesmo. Isso, Se é você quiser importante. se inscrever no nosso Importante. canal, É, menos exatamente. de R$8 por mês, Mas não é Fefe? isso, então existe Isso. essa diferença entre o Fefe e o Felipe Reis, ok? Boa. O Eduardo Matos, que está lavando dinheiro para o Paulo, mandou o seguinte: fala, doutor Diogo, essa é pro Diogão, hein? A gente vai sair um pouco do assunto, mas você vai entender o final, Diogão. O que você acha dos chemtrails? Não sei se é essa pronúncia, ok? Aqueles famosos rastros químicos que os aviões deixam no céu mundo afora. Será que existe algum plano do governo para controlar ou até infectar as pessoas? E a pergunta que não quer calar é: o Regis foi infectado? Posso falar?
Por favor, Diogão. Ih, peraí, eu coloquei na coisa errada É Contrary que fala, não tem nada de químico, pode ficar super tranquilo que também não tem nenhum problema com o meio ambiente. É a umidade do ar, que quando o avião passa em grande velocidade, provoca um turbilhonamento e aquilo forma uma nuvenzinha. É o ar que se condensa, é só isso. É a umidade se concentrando. Ou seja, o Regis está infectado de algum tóxico que não é esse Não, Red na verdade, na verdade... Papo de louco isso aqui, hein? Na verdade, eu tô infectado com cultura. Algo que isso? cidadão absolutamente não Papo tem. de maluco isso mas aqui. eu queria falar rapidamente da Globo, se possível. Por favor, Diogo. Impressão que eu tenho, veja que interessante, justo ela, que foi a maior patrocinadora do politicamente correto, do direcionamento de conduta, do woke, chame do que quiser, virou vítima disso agora. Porque ela está ficando engessada, ela está percebendo que ela não consegue mais ir para lado nenhum. Já perdeu o humorismo, está perdendo capacidade das novelas e vai ficando completamente sem graça. Está na hora de largar um pouco esse patrulhamento e deixar a criatividade voltar a crescer. Lala. Então, eles não deveriam se preocupar tanto com o que um grupo fala, o que o outro grupo fala. A gente não vai agradar todo mundo. E a novela era uma repetição da vida. Vai acontecer situações amorais e ali é a oportunidade da gente mudar o rumo. E não é fingir que não existe sobre aquele assunto. É mostrar uma realidade e ensinar de uma outra maneira. Servir de exemplo, defender causas. Não sei se vocês lembram daquela novela Explode Coração, em 96, que mostrava o desaparecimento de crianças. Por que não levantar as situações que incomodam durante a novela para corrigir algumas situações na nossa sociedade? Porque é isso a novela. Seria uma repetição da vida. Agora, enquanto o autor ficar preocupado, enquanto a direção ficar preocupada se vai ofender, não vai ofender, a gente não vai agradar todo mundo. Agora, sabe uma característica que as novelas da Globo, não só da Globo, carregaram em toda a história, pelo menos até onde eu me lembro, sempre, com politicamente correto ou não, a culpa é sempre um acusando o outro. Você quer o mal de não sei quem, você não sei o quê. É sempre um dizendo o que o outro quer e culpando ele. Isso acho extremamente nocivo. O mundo oriental, por exemplo, não compreende essas coisas. Muito bem. Quem resolveu falar sobre o assunto e analisar um pouco a situação das novelas no nosso país é Oscar Filho. A autora Glória Pérez viveu a ditadura e, segundo ela, a censura hoje nas novelas está pior ainda. Na ditadura tinha lá o fiscal de roteiro oficial que cortava as cenas. Hoje, o fiscal virou um usuário normal da rede social. O público virou o coautor, ele dirige, escreve e censura. Tipo visita que dorme na sua cama e ainda reclama do travesseiro. Segundo a Glória, o politicamente correto é a censura gourmetizada. Mais cara, mais sutil, mas ainda censura. Resultado, novela sem conflito. E novela sem conflito é que nem feijoada sem feijão. Parece autêntica, mas só engana quem nunca comeu de verdade. E ela lembra que fez o Clone com muçulmanos, o Caminho das Índias com indianos e Salve Jorge com uma favelada prostituída como protagonista. Hoje, teria que fazer uma coletiva de desculpas antes da estreia. A última novela foi vetada porque falava de aborto. Ué, mas já teve de tudo, já teve troca de identidade, sequestro, assassinado, até o Tony Ramos como indiano, mas aborto aí já é demais. Antes a censura vinha de cima para baixo, hoje ela vem em enxurrada de comentários, um tiroteio de caracteres em cada post. Tô vendo que a próxima novela vai se chamar A Insossa, todo mundo sorrindo, sem vilão, sem sal, sem risco, sem nada. E a classificação? Livre de emoção. Novela boa mesmo é aquela que dá briga na sala e não só no grupo do WhatsApp da família.